Hey yo, what's papi, what's mami? Daqui fala o vosso boy JB. Sejam todos bem-vindos ao Mix by J, you know what it is. E hoje vamos falar sobre o Type Vocal Ghana, ok? Esse Type Vocal é interessantíssimo, por quê? Porque eu fiz copy e paste do que é o Type, como é que eu posso dizer? A cadeia de mixagem do vocal do Ghana, ok? E eu quero passar aqui uma visão seguinte. Eu sei que vão me perguntar, JB, por que você não partilha e por que você não mostra a cena do type vocal do Ghana e etc, etc. Aliás, esse vídeo é um vídeo exclusivo à comunidade, ou seja, o pessoal da comunidade vê sempre em primeira mão, ok? E tem os presets gratuitos. Então, se tu não faz parte da comunidade, estás a perder. Então, vamos diretamente ao assunto. Por que eu não partilho e não mostro a cena original? Porque em cima disso tem direitos autorais, ok? Nós devemos respeitar os direitos autorais dos artistas. Normalmente, esse tipo de projeto cai na minha mão graças às informações ou à comunicação, vamos assim dizer, as amizades que eu tenho dentro da gringa, ok? Eu conheço muito pessoal, tive aulas com muito pessoal, por exemplo, tive workshop com muito pessoal lá na USA, então é muito fácil para mim ter contato com esse material. E também é um pouco fácil, por quê? Porque esse material às vezes vaza quando eles vão fazer, enviar para masterização, enviar para rádio, enviar para fazer tipo mixagem para shows, por exemplo, né? Então eles têm que mandar a sessão de estúdio para os engenheiros que vão fazer o restante do trabalho. E muitas das vezes o beatmaker tem que fazer alguns arranjos, manda lá pro arranjador e não sei o que, e a sessão vai pulando de mão em mão, e às vezes chega em mim. É normal, isso acontece muito, isso é muito comum, ok? Então vamos diretamente ao assunto. A JB não partilha por quê? Porque eu devo respeitar os direitos autorais do artista, não importa o quão grande ou quão pequeno o artista é, porque tu, se fosse artista, não ias querer ou não ias desejar que o teu material estivesse na mão de qualquer pessoa, lembrando que isso é um material que agrega valor, ou seja, tem direitos autorais de grandes empresas, major labels. Então não faz muito sentido você publicar pelo facto de você se sentir super-homem. Isso não existe, ok? Vamos diretamente ao assunto. Eu vou tocar aqui um pouco e vou ligar e desligar o vocal e o preset no vocal, e vocês vão notar a diferença. Eu usei umas tints do meu mano Sky Jordan, né? Shout out a Sky Jordan, nós somos colegas. Shout out a Sky Jordan num dos workshops do Wicker. Let's get it popping. Say I want me a scamming bitch. 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 You can get them bro hoes. You can let them hate hoes. You can let them bro hoes. You can keep them lame hoes. I ain't with all that bro shit. I can't fuck with no bro bitch. Cause I get to them bands, oh. Ok, vamos diretamente ao assunto. Eu vou mutar, vou deixar aqui só o vocal e vou falar sobre o vocal. Eu não editei o vocal, ou seja, não fiz aquela limpeza, tirar os ruídos, os excessos e não sei o quê. Eu sei que o pessoal do Mix by J Academic tem acesso a como editar um vocal, uma bateria, não sei o quê. Tem acesso básico como fazer uma edição. Então, se você não faz parte do Mix by J Academic, infelizmente estás a perder. JB, tem como fazer parte do Mix by J Academic agora, nesse exato momento? Não sei, ok? Não sei por quê, porque o Mix by J Academic é uma turma onde o pessoal vai entrando e depois fechamos a turma. Então, nós vamos processando esses materiais todos lá e vamos estudando com o pessoal, todos os produtores que estão lá, nós estudamos, né? E partilhamos essas informações. Então, infelizmente, nesse exato momento que estás a ver esse vídeo, se estás a ver no YouTube esse vídeo, infelizmente, tu não vais poder fazer parte do Mix by J, mas fica ligado no canal, porque a qualquer momento pode aparecer uma oportunidade de você fazer parte da comunidade das nossas aulas. Let's get it popping. Basicamente, eu começo aqui o Type Vocals do Ghana. Aliás, nem é eu. O engenheiro
de mixagem do Ghana, o que é que ele faz? Ele faz a equalização de equilíbrio. O que é que isso significa, equalização de equilíbrio? Isso quer dizer que você vai tirar os graves. Sempre que você tira, vamos supor que você tem grave e agudo. Sempre que você tira os graves, a tendência é que os agudos vão soar sempre mais alto, ok? Do que os graves, porque você diminuiu os graves. Isso é lógico, ok? Então, é aquela equalização que nós chamamos de equalização de equilíbrio, ok? Então, basicamente, no Ghana, você precisa fazer essa equalização de equilíbrio. Por quê? Porque você não precisa matar os graves. Porque você precisa dessa presença da caixa, da voz dele. Mas você precisa deixar o brilho para dar aquela mixagem mais áspera. Igual áspera. Essa coisa aí, ok? Vamos ouvir. I say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. I want me a scamming bitch. I want me a scamming bitch. Ok? Então, basicamente, eu limpei aqui as frequências graves quando tem mais corpo do vocal dele. Tirei um bocadinho de nada, por exemplo, aqui tirei 2 dBs, aqui tirei 2, aqui tirei 1. Ok? Então, é um bocadinho de nada. Não tem nada aqui muito esforçado. E, JB, por que não levantaste as frequências altas? Porque a tendência de você fazer equalização de equilíbrio, você retira as frequências graves, a tendência é você ouvir mais as frequências altas. Dope? Vamos diretamente ao assunto. A seguir, ele usa aqui um tipo de compressão muito comum. Todo mundo conhece esse tipo de compressão. Mas a técnica nessa compressão é o seguinte: se você reparar, ele não está a comprimir muito, mas está a empurrar muito sinal dentro do compressor. Isso significa o quê? Que ele quer gerar mais harmônicos possível, ok? Ele comprime em 4 dBs, nesse vocal eu comprimi em 8 dBs, ok? Só para gerar mais harmônicos ainda. Nesse tipo de compressor, o pessoal do Mix by J Academic sabe perfeitamente como funciona um compressor, nem preciso dizer. E nesse tipo de compressor tem uma característica: sempre que você vai dizer o ratio, por exemplo, 8, estás a tirar 8 dBs, ele não está a retirar 8 dBs exactly. Ele vai tirar uma percentagem de dBs, o quanto você empurrar dentro do teu equalizador, ou seja, o quanto você colocar de sinal dentro do teu equalizador, não, compressor, ok? Vamos lá. Say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. 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 Ok, vê como é que a voz fica mais suja, com mais brilhante, com mais aspiridez, né? Mais... Ok? A seguir vem mais um plugin aqui áspero, mas nesse caso nós usamos o Fresh Shower. Fresh Shower traz sempre um brilho, é um tipo de compressão bem interessante, porque ele é uma compressão muito lenta, então ele tem tendência a segurar melhor os graves, estás a ver? E por ele ser lenta, ele segura primeiro os graves e deixa passar as frequências mais rápidas, que são frequências de high frequency, etc. Então, ele segura melhor os graves, então ele embola um bocadinho o grave e deixa passar essas frequências altas e dá um sabor diferenciado, reparem. Say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, Eu vou dar uma exagerada aqui para nós sentirmos melhor. Eu vou puxar bastante o input, que é o sinal que entra no plugin. Say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Ok? Então, nota-se logo como é que o sinal vai ficando, ok? Então, esse tipo de compressão aqui, ele, para além de comprimir um pouco mais os graves, ele está a dar um sabor diferenciado. No final, nós fizemos aqui um controle com o C4, que é um compressor multibanda. Ele usa o C6, mas eu estou usando o C4 porque é o que eu domino melhor. Você pode usar o C4 ou o C6, não faz diferença nenhuma, ok?
Ay, say I want Ok? Isso é só para que todas as bandas de frequência ficam exatamente no mesmo lugar, que nenhuma banda fica maior que a outra e não perda, não fica essa disparidade, ok? Então, eu vou comprimir por banda. Eu sei que essa frequência está a soar mais alta que as frequências graves, as frequências graves estão a soar mais altas que as frequências médio-grave, então faço um controle para que todas as frequências estejam a soar no seu devido lugar, ok? I Principalmente depois dessa compressão em série que eu fiz aqui, que nós fizemos aqui, SLA, e depois o Fair Showers, a tendência sempre é você ter esse desequilíbrio de frequência por causa do excesso de harmônicos, ok? I ay, say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I I want me a scamming bitch. I want me a scamming bitch. Ok? Fica bem mais controlado. Aqui no final, ele passa por exatamente isso que eu fiz aqui. Eu copiei exatamente o que ele faz. Por quê? Porque a ideia dele, do engenheiro de mixagem, é trazer sonoridade com essa SSL. Ou seja, a SSL tem um transformador, né? Um transformador para cada pista. Ele tem um transformadorzito dentro. Quando você cita esse transformador, ou seja, mete bastante sinal nesse transformador, chega um momento em que o transformador não aguenta. Para o transformador não queimar ou não estragar o transformador, estamos a falar em físico, o transformador não queimar, ele cria uma redundância, ok? Então essa redundância gera um sinal, um harmônico, um sabor diferenciado. Reparem. I E reparem que a equalização aqui é toda muito sutil. O máximo aqui que eu tirei foi 2 dB, aqui não mexi, está zero. Nem, aqui não mexi. Reparem, nas frequências altas, não tem nada nas frequências altas e está a soar bem. E aqui eu puxei um bocadinho de harmônicos aqui em 1K mais ou menos. E o segredo dele está na compressão, ok? Vamos lá. I say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I I want me a scamming bitch. 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 Ok? É aquela impressão da SSL, né? Aquele caráter da SSL. No final, ele usa um R-Voice, né? Que é para fazer um controle final. Eu, nesse caso, usei também o gate. Ele não usa o gate, eu usei o gate porque... Chibi, por que usaste o gate? Eu usei o gate porque eu não curto muito da forma que o Sky Jordan faz os vocais dele. Por exemplo, hey, hey, tá vendo? Eu não curto muito dessa pausa dele. Então, eu quero que essa pausa não entre. Então, usei o gate para fazer isso. I say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, E eu entendi perfeitamente porque que ele usou o R-Voice. Porque o R-Voice, a compressão dele, que é essa parte aqui, o ataque e o release depende do quanto o sinal está a chegar no teu compressor. E como o sinal chega no compressor original, ou seja, você não tem aquele input de sinal para você colocar bastante sinal ou menos sinal, ou seja, o sinal entra, é o sinal original, então ele vai fazer essa compensação de ataque e release automático. E o R-Voice, a ideia dele é fazer estabilidade, ok? Então ele pega o R-Voice para criar essa estabilidade. Então muita gente já sabe que você pode usar o R-Voice no início da track ou no final da track, ok? No final eles usam um de-esser. Eu entendo também a ideia desse tipo de de-esser. Normalmente esse tipo de de-esser é um pouco mais agressivo que o Sibilance da Wave, tá vendo? Então, normalmente eles usam isso que é para evitarem usar muito supressor de ressonâncias. Vamos lá, reparem isso. I say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. I want me a scamming bitch.
I want me a scamming bitch. Ok? JB, por que usam esse tipo? Esse tipo de de-esser é um de-esser que tem a tendência de ser mais agressivo na forma de retirar. Todo mundo sabe que de-esser é uma espécie de equalizador dinâmico, ok? Então, ele retira bastante de frequências altas de uma forma suave, ok? Mas esse de-esser em específico é um de-esser com bastante ressonância, ou seja, ele consegue retirar bastante ressonância. Vamos lá. No final aqui ele tem os efeitos, né? Eu fiz o efeito paralelo, claro, ele envia pelo um sinal auxiliar, mas eu aqui fiz tudo no preset da Wave, que é para ficar mais fácil de entender. Vamos lá? I say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Ok, vamos diretamente ao assunto. Aqui o secret do Ghana está na forma do chorus e está na forma do ensemblance. Vou te explicar o que é isso. Ensemblance é basicamente aquela vibração que dá e dá aquela ilusão de ser uma coisa muito robótica ou então muito alien, vamos assim dizer, uma cena tipo filme, uma cena muito editada, ok? Então, eu vou mostrar isso fácil. Como é que eles fazem isso? Eles fazem uma mistura de doubles e chorus. Por exemplo, aqui no refrão, né? Ou no arch delay, ele coloca um chorus. Reparem. Deixa eu desligar o resto. Vou deixar apenas esse. Say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. I want me a scamming bitch. Ok? Então você tem esse coro debaixo do tom vocal, ou seja, você usa o delay normal e usa um chorus. E normalmente eles usam chorus de pedal de guitarra, porque é muito bom para fazer esses efeitos. Aliás, esses efeitos, na verdade, todos vieram da guitarra. O pessoal agora que tem, do trap, é que tem usado essas criatividades que é para colocar nos vocais, mas na verdade esses efeitos todos são para instrumentos, ok? A seguir, ele usa um plate Abbey Road clássico. Say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Ok? JB, como é que é feito? Todo mundo no Mix by J Academic, aliás, quem vai ter acesso ao preset já sabe como é que funciona. Aqui no Mix by J Academic, nós já explicamos como você usar equalizadores antes do reverb ou depois do reverb, já soubemos exatamente como é que funciona isso, ok? E aqui você tem uma espécie de um double, ok? De um double. Vamos lá. Eu vou desligar o resto só para nós ouvirmos o double. Say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Ok? Normalmente eles gostam de usar esse double que é para dar essa espécie de vibração. Estás a ver como a dobra está muito próxima uma da outra, então dá aquela sensação de vibração. Parece que o vocal está muito próximo, parece que vai ter um problema de fase, mas como eles não estão exatamente no mesmo lugar, tão próximo um do outro, então dessa sensação parece que tem alguma coisa a vibrar, ok? No final, ele coloca um fair shower que é para fazer com que todos esses elementos, né, que nós colocamos entrar um bocadinho saturado, com um bocadinho de mais brilho, com um bocadinho de mais sabor. Eu vou desligar o resto só para nós ouvirmos o fair showers a funcionar. Eu vou puxar bastante fair showers que é para nós sentirmos o que ele vai trazer. Say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Ok? Você nota o brilho que ele traz. Então ele faz essa compressão paralela com o sinal
já dos efeitos, e esses efeitos, esse sinal com efeitos, dá até essa sensação de um pouco de mais brilho, ok? Porque o Fresh Shower tem essa sensação, já expliquei ali. Vamos lá, ligado, agora vamos ouvir no contexto, ok? Deixa eu fechar aqui o plugin, vamos lá. I, ay, say I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. Hey, I want me a scamming bitch. 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 You can keep them bro hoes. You can let them hate hoes. You can let them bro hoes. You can keep them lame hoes. I ain't with all that bro shit. No, I can't fuck with no bro bitch. Cause I get to them bands off. You see me counting on them bands off. Chanel and Gucci, Louis and Prada. She call me daddy, but I'm not her father. Christian Dior turn that saint to a whore. Christian Dior turn that saint to a whore. I want me a scamming bitch. Ok? Então, basicamente é isso, ok? Se você está vendo na nossa comunidade, pode meter também o like, é óbvio, se está no YouTube. Podes colocar o like, deixa um comentário, escreve na comunidade o que é que tu achas. Se tu estás a ver isso no YouTube e não fazes parte da comunidade, escreve aqui, quero fazer parte da comunidade, ok? Vais começar a receber materiais assim. Tamo juntos.